Então, eles estão pegando no pé do produtor, porque os pés tá ficando com calo. Aí estão tentando bolar uma forma de ficar mais fofo pra não fazer calo no pé dos frangos, né? Mas, tipo assim... não tem... Um mês! Um mês! Muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Tipo... E a gente come isso, né? É. Então... Por isso que os homens estão crescendo teta, sabia? Eu acredito. É hormônio. Mas tem mulheres, meninas, né? Que começam a entrar começa a amadurecer, né? Então começa a nascer muito pelo nelas. O bigode começa a crescer, a sobrancelha começa a engrossar muito. É por causa de hormônio desses alimentos. São chamados xeno-hormônios. É similar aos hormônios humanos. E similares ao hormônio feminino. Então, a gente tem em algumas substâncias colocadas na nossa alimentação. E muito também, que bom que vocês têm caneca de coisa em plástico. Então, plástico aquecido também libera xeno-hormônios. Gente. Então, a onda aí que problemas hormonais que a gente tem não é à toa na população. E tem como fazer alguma coisa com esses frangos? Não sei. Porque um mês é muito pouco, sem brincadeira. É pouco. Imagina se daqui uns dias começa a colocar nas crianças pra crescer mais rápido também. Mas foi tudo selecionado. Mas se for ver, né? Uai, criança de 2, 3 anos já sabe mexer no celular. Cara. Que a gente vai estimulando também. Mas vamos voltar. É porque eu fiquei indignada, porque de 4 em 4 meses sai a soja. Uhum. Então, eu acredito que seja mais fácil pra gente fazer esse controle defensivo biológico, né? Ela é mais difícil. Não. Porque ela tem muito mais pragas do que o café, muito mais pragas, muito mais doenças. Entendi. E vamos falar, o tempo de ação do micro-organismo, ele é mais lento. Então você tem que começar lá atrás, construir um ambiente muito equilibrado. Aí você usa na época do ano onde que não tem soja presente no terreno, você usa plantas de cobertura que vai prender esses micro-organismos para eles se alimentarem. Quais plantas de cobertura? Tipo girassol? Braquiária, leguminosas e... Ah, não, braquiária não. Tem que deixar um negócio bonito. Não, mas ela tem uma funcionalidade muito grande de reciclagem de nutriente. Depois porque lá perto do sítio do meu pai, plantação de cana. Aí quando eles tirar a cana, eles plantam girassol lá. Fica aí bonitinho. Fica lindo. Aí todo mundo vai tirar foto. Agora ele fala, deixa as braquiárias lá. Sim. Não, mas brincadeira. E a cana? Qual que é o problema da cana? Porque, assim, eu não entendo nada. Então, pra mim, planta a cana. E eu acho que o mais caro seria a questão da irrigação, porque tem que irrigar ela, né? E depois para cortar ela, mandar ela embora. Então, não. Existem pragas para elas também. Também. São utilizados um número muito menor de pulverizações em relação à cultura do café, mas também tem aplicação. No café, a gente, para fazer um manejo biológico, como que eu tenho que construir resistência, eu tenho que criar um ambiente, a gente recomenda uma pulverização mensal. E uma pulverização mensal, o produtor fala assim, nossa, mas eu não tenho capacidade de fazer, eu não tenho maquinário. Não, eu tenho exemplos, né? Aqui do lado, eu atendo uma fazenda muito grande em Biraci, fizemos até um dia de campo sobre isso. Gente, eu tô vendo que Paraíso é muito forte em Biraci. Há 2 semanas... Várias pessoas falam que faz serviço lá. Sim. 2 semanas atrás, a gente fez um dia de campo lá para mostrar a questão do manejo biológico. É uma fazenda muito, muito grande. Ela tem 1.000 hectares de café e com áreas que não é só no mesmo local. É a área saltitada, vamos falar assim, uma ali, outra aqui e tal, mas juntando dá 1.000 hectares. E ela faz as pulverizações mensais com apenas 5 pulverizadores, que é muito pouco comparado para o que hoje os produtores têm de equipamento dentro de propriedades bem menores.
chega a ter propriedades de 100 hectares, ter 3 pulverizadores. Então, o que é a questão? Da gente fazer uma boa gestão, administração, para a gente fazer as pulverizações. E essa propriedade... E pulverização de drone é muito caro? Ela não... Porque é rápido, não é? Depende de quanto que você utilizar ele. Que você utiliza ele muito tempo, o custo que você compra ele se torna barato. Porque Entendi. hoje você compra um drone por 160, 200 mil reais e um conjunto de trator mais pulverizador você vai comprar por tudo novo, uns 500 mil reais que vai ficar. Então ele se torna barato. Só que é uma tecnologia ainda não tão bem certificada, né? Mas por desconhecimento. Eu tenho visto resultados maravilhosos com utilização de drone. Às vezes é um medo mesmo, né? Às vezes é um medo mesmo. Então, é medo, lobby da indústria de máquina, tudo tal, e falta de alguém pegar o serviço e fazer. Porque se você fazer experimentos, é uma coisa, você trabalhar na lida, no campo, no dia a dia, é outro totalmente diferente. Então, um drone vem aí para poder ele adentrar na agricultura e até mesmo no café. Mas eu estava falando dessa fazenda. Essa fazenda faz toda a aplicação, faz um manejo 100% com biológico, ou seja, a gente não joga uma gota de veneno agrotóxico nas plantas. Então o café que chega para sua mesa, ele é muito mais limpo, muito mais saudável. Isso daí melhora todo o ambiente da fazenda, seja dos próprios produtores, seja da mão de obra que lá trabalha. Eu, ao longo da minha consultoria, vi muitos funcionários intoxicados com agrotóxico. Ah, tem isso também. Tem. A gente esquece também. A gente esquece. E então é o seguinte, a tecnologia que ela chegou para principalmente ela deixar o produtor mais autônomo. Por quê? Porque é o seguinte, o custo dela é muito baixo em relação à agricultura tradicional. O custo gira em torno de 25% a 50% do custo de uma agricultura tradicional. Nossa! Exatamente. Então, assim, hoje um custo de produção no café, com defensivos e tal, estimando um tratamento muito bem feito, ficando em torno de 4 mil reais. Você pega ali, você economiza 50%, que seja, você está economizando 2 mil reais. Se você economizar 75%, está economizando 3 mil. Então, isso aí ao longo do tempo, você pensa o quanto que gera renda, né, para o produtor, e ele deixa de ser refém de bancos, onde que ele fazem os financiamentos, e das próprias multinacionais que fazem barter, troca, e embutem um pacote desnecessário, muitas das vezes, tecnológico para ele. Então, a gente traz a independência, a autonomia para a agricultura nacional. E você falou dos trabalhadores, realmente, a maioria acaba que nem é no fim da vida, né? No meio da vida começa a apresentar alguns problemas de câncer e tudo mais por causa dos agrotóxicos. Sim. Que acontece? A gente saiu semana passada a notícia que a Monsanto, que a Bayer comprou a antiga Monsanto e elas detêm o glifosato mais famoso, o primeiro. Isso são marcas de produtos defensivos. Todo mundo já ouviu falar do Roundup. Roundup. O que acontece? A Bayer, ela quer eliminar do portfólio dela o negócio Roundup. Por quê? Devido aos inúmeros processos ocorrendo relacionados a câncer. Então ela já gastou uma fortuna, mais de 10 bilhões de dólares com isso, e ela quer excluir esse negócio porque tá gerando muito prejuízo com as ações. Mas o que eu vou usar no lugar do Roundup? A gente hoje tem outros herbicidas que a gente consegue fazer o controle do mato.
Então, é muito interessante hoje, mesmo na cafeicultura, a utilização de presa emergente. A gente começa com... É um manejo, a gente aprender a manejar mesmo. E simplesmente, o mato nasceu, o comodismo, apareceu, eu pego um glifosato e aplico. Então, é uma substância dita muito cancerígena hoje e que está sofrendo isso. Então, a agricultura está passando por um processo de modernização, de a gente pensando um pouco mais no ser humano e esquecendo um pouco do lado financeiro, que Difícil, hein? E assim, outras notícias é que o pessoal não tem tanto acesso. Essa notícia saiu no UOL semana passada. Putin, né, presidente da Rússia, desde 2023 ele assinou uma lei proibindo OGM, transgênico. A gente tem nos Estados Unidos desclassificação de documentos feito pelo ministro da Agricultura, o John Kennedy, que é ministro do Trump. Então, assim, as coisas estão pipocando de tudo quanto é lado e a gente está convergindo o mundo para uma agricultura mais racional, mais lógica e onde que a gente utiliza da própria natureza para balancear ela e preservando a saúde do ser humano, que é quem, no final, vai adquirir os alimentos. A qualidade também deve Qualidade. E de produção, será que... Isso é muito importante. Isso daqui é a parte bem lembrado. O produtor fica preocupado. Pô, eu vou deixar de usar agrotóxico e tal, mas eu sofri aquela influência, aquele conceito que é impossível produzir e com um ambiente biológico, o que entrou, o que destruiu um pouco. Tem que ver o que é normal também, né? Porque tem gente que quer que o pé do café faz até assim, de tanto café. É que a gente, ao longo da agricultura, a gente teve pessoas que se infiltram e desconstroem a verdade. Foi muito... Pode desligar. Claro, para de ligar pra mim. O pessoal da Claro, para de ligar pra mim. Pronto. Desculpa, a Claro não tem mais o que fazer. Achei que eu tivesse desligado. Não, me ligaram aqui também. Faz parte. Mas Recapitulando, produção. Mas o que acontece? Hoje, a gente, no ambiente do biológico, a gente tem uma produção, ela igual, né, ou maior do que a agricultura convencional. E por um motivo muito simples, principalmente na cafeicultura. Quando você aplica um defensivo químico, ele causa uma fitotoxidez na planta. Tem muitos produtos aqui, quem é da área do café sabe que a gente se aplicou um produto contra ferrugem específico, ele causa um travamento na planta. E o que você travou, você impede a planta de crescer. O café, como ele produz? O café ele tem que crescer o ramo, né? E no crescimento desse ramo será onde vai dar as flores no ano subsequente e que vai gerar uma maior ou uma menor produção de acordo com esse crescimento do ramo. Então, o seguinte, se eu aplico um defensivo onde que eu travo a planta, pode ser que eu perca de crescimento um internódio em cada aplicação. A gente realiza 3 hoje na média por ano, então a gente faz um travamento alto. E no biológico, a gente não causa esse travamento. Então a planta cresce livre, solta, explorando tudo aquilo que o potencial dela... Fica livre, né? Fica livre. Então, vamos falar de potencial no biológico, a gente tem maior probabilidade de fazer uma produtividade maior. O que eu ia falar? O que aconteceu ao longo do tempo na agricultura? A gente teve ondas onde que tem certas pessoas que se infiltram na agricultura e desconstroem a verdade. Uma coisa muito... Às vezes por causa de dinheiro mesmo. Sim,
Se você vender, você vai ganhar mais, vamos tal. falar, a própria indústria... E tem gente que tem a fala que eu vou te falar. A própria indústria induz, né, manipula pessoas, a legislação dos orgânicos. É terrível, porque você limita a produção. Por exemplo, a utilização de matéria orgânica, só vou falar um item, de matéria orgânica, essa matéria orgânica tem que conter um nível baixo de boro, tem um limite. Uhum. Então o que você acontece? Você começa a excluir insumos que poderiam ser utilizados e o produtor ele fica sem saída, ele fica refém. Então difícil dele construir essa produção. Então, não que o alimento orgânico seja ruim nem nada, mas o problema está na legislação, na limitação que esse produtor tem para se adequar à certificação. A gente teve outras ondas, que a maior rede aí de televisão do Brasil soltou, que é a agricultura sintrópica, né, que fez em novela, tal, era onde que você planta agroflorestas. Né? Uhum. Que é o problema? O problema é, ok, bonito de se ver, bacana. O que é sintrópicas? É de energia crescente, né? Então, constrói agrofloresta. Você planta tudo junto ali, misturado. É igual a novela do Cacau. Isso, é mais ou menos lá, sabe? Eu sou noveleira. Aí tu planta tudo junto tal, e vai gerar produtividade. O que é o ruim disso? O negócio é o seguinte, você imagina, aí é porteira para fora. Toda a nossa logística ela foi adaptada de chegar um caminhão e carregar um tipo de produto que vai para o Ceasa, tal. Agora imagina como fazer o transporte que está produzindo uma área, mamão, manga, milho. Na novela mesmo, te cortar rapidinho, na novela, era uma fazenda de cacau. Aí eles faziam uma poda diferente dos outros produtores e deixava essa poda lá para virar um adubo. Exato. E aí, no meio desses cacaus, eles plantavam bananeiras, árvores que davam fruta, né? Enfim, até inúmeras. hortaliças. Né? Isso. Enfim, várias coisas. E aí a apanha tinha que ser... Não tinha maquinário nem nada. Aí realmente eram as pessoas que... E aí o vizinho, ele não concordava com isso. Aí ele ficou como um vilão. Exato. Então, eu aprendi que o quê? Isso é muito bom. Bacana. Sabe, é lindo de se ver. Mas agora a gente vai descobrir a verdade. É lindo de se ver, é poético, porém... Poético. É isso. Só que o que acontece? Você se você quebra a cadeia de transporte dos alimentos, né? E outra coisa que acontece, nossos alimentos, eles são... a gente quebra com a monocultura sazonalidade. A gente faz podas nas plantas e a gente consegue converter todos para colher num único momento. Então, manga, o normal dela é produzir em dezembro. Uhum. Só que hoje, qualquer supermercado que você for, você compra manga. Então, que você outra coisa que você traria, você mudaria hábitos de consumo, do consumo dos consumidores.